Governador, esses 2 anos, na verdade, os últimos 3 anos têm sido muito ruins na questão de segurança, né? O pacto não tem resolvido, não tem dado soluções. Ainda existe pacto pela vida, não? Acho que é uma política muito bem concebida, né? Só vou participar aí das reuniões que você vê como hoje o Estado é totalmente dividido por áreas de segurança. Cada área tem seu responsável, tem seus indicadores, tem suas metas. E a gente busca cada reunião do pacto. Eu intensifiquei inclusive a minha presença. Eu participava uma vez por mês, agora estou participando praticamente toda semana, toda quinta-feira. E os diagnósticos eles estão muito precisos, né, em relação a isso. Desde 2014 a gente vê que houve uma piora nos indicadores de 2014, não apenas de CVMI, de crimes violentos, mas indicadores gerais. Em 2015 nós melhoramos um pouco, em 2016 nós melhoramos os indicadores gerais. O que é que eu digo nos indicadores gerais? Que sempre foram os indicadores que mostravam as ações a fazer, que é número de prisões, número de inquéritos concluídos, número de ações policiais, armas apreendidas, drogas apreendidas. Todos esses indicadores em 2016 melhorou e a taxa de violência aumentou. Então entra um fator que não tinha antes, que agora tem, que é essa crise, que termina influenciando. E entra no nosso entendimento um aumento maior da presença do tráfico de drogas nas cidades, não apenas em Pernambuco, mas no Brasil. Isso aí é só conversar com os outros que vê também. Hoje, mais de 70% dos homicídios em Pernambuco tem relação com o tráfico. Ou o tráfico em si, ou dívida do tráfico, ou acerto de contas do tráfico. Então, todos os movimentos que a gente está fazendo a partir da entrada do novo secretário é de colocar um componente novo. Primeiro, é utilizar mais ações de inteligência, de investigação prévia, para desbaratar quadrilhas que estão envolvidas com o tráfico. Segundo, fazer mais ações ainda de repressão à apreensão de drogas e armas, que é uma tarefa de enxugar um pouco o gelo, porque entra a droga muito fácil no Brasil. Então você precisa realmente do fortalecimento das fronteiras, mas isso é complicadíssimo. Mas precisa, porque todas as formas entra droga no país. E o que a gente está fazendo agora, que é o empoderamento realmente dos oficiais, no intuito de que eles sejam mais proativos nas suas ações. E toda essa questão da devolução da disciplina, da hierarquia, da busca dos comandos terem o fortalecimento das suas ações e a sua voz estar mais presente nas ações policiais, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Isso são movimentos que a gente está fazendo no intuito de reverter resultados. A política em si ela é muito bem concebida, ela é muito bem trabalhada, ela não envolve só segurança pública, ela envolve outras questões também que nós estamos enfrentando, que é vagas nos presídios. Eu estou construindo agora, devo começar a entregar em 2017. Isso envolve tratamento de dependentes químicos, isso envolve ações mais parceiras com os municípios, que é outra dificuldade, porque a crise também chegou nos municípios. Então eu não consigo ampliar câmaras, eu não consigo ampliar a questão de iluminação e de fortalecimento e desbaratar quadrilhas, né? Hoje a gente tem a questão do CVLI que aumentou, mas hoje a gente tem um clima de insegurança muito fruto também de muitas ações de furto e assalto. A questão dos ônibus a gente já tem uma tarefa específica. A presença de muitos policiais na rua vai ajudar isso o concurso vai ajudar também, o concurso que a gente está terminando agora para 17, que é 1.500 homens da Polícia Militar e 1.000 homens da Polícia Civil, apesar de que da Polícia Militar, se tiver mais de 1.500 aprovados, eu vou chamar, porque eles estão se aposentam muito novos, né? Então isso gera uma quantidade muito grande de aposentadorias. Eles estão bem insatisfeitos, né, os policiais militares, ou não? Como? Insatisfeitos os policiais militares? Então, e a gente está trabalhando para buscar, agora principalmente nesse mês de janeiro e mês de fevereiro, para buscar dar uma tranquilidade em relação à questão de carreira. A gente destravou em 2015 a questão das promoções, que é uma queixa histórica dele. As pessoas passarem 20 anos como soldado e não ter oportunidade de ir para cabo, e para do cabo ficar não sei quantos anos não ter oportunidade de sargento.
isso está a ser feito, mas o movimento que a gente fez foi muito claro dos comandos passarem a ser o protagonista desse processo, porque a disciplina militar exige isso. Isso tem sido apontado também como um dos problemas dos últimos anos na questão da segurança. Essa ausência de hierarquia fez com que a polícia não trabalhasse da forma que ela deve trabalhar, respeitando a disciplina. Essa ausência de hierarquia se deu por quê? Essa é a história. Se você for acompanhar os últimos 20 anos, sempre teve movimentos que contribuíram para isso. A política ajudou muito. Mas isso é nacional. É só ver a quantidade de membros dessas associações que disputam mandatos e obtêm êxito. Inclusive, muitos agora disputaram mandatos majoritários. Foi feito em Fortaleza, inclusive, disputou o segundo turno no Capitólio. Mas qual é o fator assim que muda? Por exemplo, o governador Eduardo Campos passou 2 mandatos sem enfrentar esses problemas, assim, dessa coisa da polícia, está no enfrentamento tanto com o secretário como com o governo do estado diretamente. Enfrentou muitas vezes, eu sou testemunha que muitas vezes teve estresse. Mas nesse grau de só que ele tinha condições de resolver mais rápido porque tinha recursos que podiam ser disponibilizados. Eu não tenho essa condição de dar as respostas rápidas, principalmente em termos salariais, da forma que eles querem. Então, passando praticamente 2 anos sem dar reajuste a ninguém agora. Estamos iniciando essa discussão com as polícias, porque a gente entende que é uma área que precisa, porque é a área hoje que mais demanda necessidade de ações e o salário entra nessas ações da motivação. Então, ele enfrentou crises, ele talvez não tenha chegado nesses enfrentamentos como a gente está enfrentando agora, mas é necessário, eu acho, para a melhoria da qualidade dos serviços da polícia em todas as esferas, essa devolução dos comandos, da hierarquia, da disciplina, ele é fundamental para a gente começar a ter algum êxito nas nossas políticas de segurança. E aí sim, o pacto poder ser questionado. Quando você não tem polícias que funcionam dentro dos padrões que ela precisa funcionar, a gente pode ter problemas de questionamento da política em si. Esse trabalho de retomada da hierarquia começou, o senhor considera, ainda naquele episódio lá da Assembleia Legislativa, que os policiais, houve um enfrentamento da Polícia Civil e Militar e foram fazer ordem na Assembleia, o senhor chamou o feito a ordem naquela época? Também contribuiu, mas é uma coisa que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, só que teve altos e baixos. Os movimentos grevistas de 2014 não ajudaram nisso. E agora a gente quer recuperar justamente isso, porque a gente precisa enfrentar essa situação. Não dá para conviver com a polícia onde não tenha o que é básico na polícia militar no país todo, que é a hierarquia e a disciplina. O senhor trouxe aí várias características históricas, de fato, do comportamento dos comandos de segurança, de algumas características que não se atendem apenas a Pernambuco. Mas aqui tem uma característica interessante que sempre, de alguns governos para cá, o secretário de Defesa Social é um delegado da Polícia Federal. Dentro dessa gestão, o senhor tem muitas visões inovadoras, não sei a hora talvez de ter um pouco mais de audácia, sei lá se é a palavra certa, mas de colocar alguém que seja daqui, ou um coronel, ou um delegado, enfim, que possa melhorar esse diálogo, alguém que tenha essa capacidade de juntar as duas forças e o governo num pensamento só. Veja, desde que a secretaria foi criada, ainda no governo Jarbas, já teve um general, já teve membro da Polícia Civil, do Ministério Público, da Polícia Militar e do Ministério Público. E da sociedade civil. É só lembrar Braga. Braga é um exemplo da sociedade civil. E desde o governo Mendonça, que tem um policial federal, que eu acho que é o modelo que mais avançou. E é óbvio que pode se questionar, porque os resultados estão ruins, mas a gente tem um secretário novo agora, que tem pouco mais de 60 dias, que é um policial federal aposentado, muito experiente, e a gente está apostando muito nisso. Mais na frente, se a gente vê que pode caminhar por outras questões, isso pode ser repensado, mas eu acho que a questão maior hoje não é o fato de ser policial federal, não, é o fato da pessoa conhecer de segurança, conhecer de política de segurança, conhecer dos serviços que precisam hoje ser muito presentes, que é a prevenção, que é a área de inteligência, para poder se antecipar o crime. O crime hoje consegue às vezes ser mais rápido do que as nossas ações. Isso é que nos preocupa. É só ver essas quadrilhas hoje especializadas em assalto a banco e caixa eletrônico. Nós já prendemos 13 quadrilhas dessas. A maioria de gente de fora, que atuava em vários estados. Num grau de profissionalismo enorme. A gente tem que se antecipar esse grau de profissionalismo, a gente tem que combater as armas. Ele tem armamentos pesadíssimos, armamentos que só com tráfico
internacional poderia ter acesso a esse tipo de arma. Então a gente está se deparando com um crime mais organizado que precisa ser desmantelado, na verdade, por ações preventivas e de inteligência. E isso ele tá ele tem muita experiência nisso. Tanto é que ele foi policial federal, superintendente da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. É uma área histórica desses problemas de enfrentamento do crime organizado. E ele levou a Polícia Federal do Rio de Janeiro, que era uma das piores em produtividade do Brasil, a ter uma das melhores produtividades do Brasil em termos de elucidação de casos policiais graves. Você já falou que os bancos estão se demitindo da responsabilidade Total. e segurança. Total. Mas não é uma coisa também do Estado de alguma forma colocar a culpa nos bancos? Né? Não. Não é colocar o problema em outro canto. Não, a gente admite o problema, mas que os bancos poderiam nos ajudar em reforço, poderiam sim. Poderiam ter técnico. Como aqueles caixas o cara sabe que tem dinheiro. Queimam Será que não tem uma tecnologia hoje para impedir se tirar dinheiro, para o dinheiro ser destruído, o dinheiro ter algum? Tem tecnologia para isso. De queimar as notas? Será que os bancos não podem ter ferramentas de segurança, de câmaras, de portas blindadas que garantam uma efetividade melhor? Mas para eles é mais fácil fechar as agências, né, no interior. Principalmente no interior, né? Como é o custo-benefício. É uma quebra de braço. Eu acho que a contrapartida dos bancos é muito pequena, realmente. É uma quebra de braço. Eu acho que os bancos investem muito pouco nessa área, investem muito naquilo que eles não têm seguro, que é justamente os crimes cibernéticos. Isso aí, eles gastam fortunas. Então, hoje está desproporcional isso. Eu não tenho condições de ter um batalhão em cada cidade. Batalhão em cada cidade. Só porque tem um banco. E todo banco tem que ter um banco em cada cidade. É o mínimo que a gente tem que ter de convívio social com as pessoas para poder receber seu salário sem precisar se deslocar 30, 40, 50 quilômetros. E eles se demitem dessa responsabilidade por quê? Para não ter um custo extra? Eles não se omitem da conversa, mas as ações estão muito tímidas em relação ao que eles poderiam fazer. Então, eu acho que essa questão de caixa eletrônico já deveria ter uma solução. Não é possível que depois de quase mais de um ano que a gente convive aí em todos os estados, dos mais ricos aos mais pobres, com explosão de caixa eletrônica, não se ache uma solução para isso. Pelo menos o que a gente está vendo é cada vez menos caixas eletrônicas, menos dinheiro nos caixas eletrônicos, mais agências voltando a ter gente, que antigamente isso era uma coisa do passado, e ao mesmo tempo um caminho voltando a ter assalto a banco mesmo. Né? Começou com caixa eletrônica, agora as próprias agências estão sendo assaltadas por quê? Porque tem mais dinheiro, porque tem mais gente. Então, isso tudo é um sistema que precisa ser muito bem discutido. Agora, tem que ter um trabalho de parceria. Não dá só o Estado sozinho. Ele pode até ter êxito nas suas ações, pode até diminuir, pode até ir para frente, mas se tiver uma contrapartida mais rápida e imediata por parte dos bancos, isso vai ajudar muito nesse trabalho. Eu acho que hoje nós temos dois desafios enormes no Brasil, e em Pernambuco em particular, que é a segurança e que é o desemprego. O desemprego, Pernambuco nos últimos anos foi o campeão de geração de emprego, foi o primeiro a sentir também essa crise, em virtude da configuração dessa crise. Petrobras ter sido a primeira empresa afetada com a crise em virtude das denúncias que correram junto, fez com que ela parasse abruptamente investimentos que estavam gerando muito emprego e ao mesmo tempo quebrasse toda uma rede de fornecedor que existia só para fornecer para a Petrobras. O maior exemplo aqui é a nossa refinaria. Então desapareceu só nessa configuração 40, 50 mil empregos ali. E isso com a economia em si, então Pernambuco em 2 anos 130 mil empregos desapareceram. Evidentemente que isso tem uma preocupação social enorme com a gente, que conjunto com a segurança e a saúde, que sempre nos preocupa. A saúde não tem como nos preocupar. E agora, com o dinheiro curto, o dinheiro da saúde sempre foi curto, nunca deu para fazer tudo que a gente precisava fazer. E o serviço público sendo mais demandado pela saúde, em virtude das pessoas não ter mais acesso ao privado, ou por causa que perdeu o emprego, ou porque não tem mais condições de pagar um plano de saúde, também nos preocupa muito, porque a gente é mais demandado e a gente não tem condições de oferecer mais serviços com a velocidade que a gente gostaria. Então isso gera também um estresse, que é demoras para atendimento, filas muitas vezes em alguns centros de saúde. Então tudo isso nos preocupa. Eu acho que são os 3 maiores desafios hoje de qualquer governante: segurança, saúde, emprego, e o emprego sendo o cerne, né? Porque o emprego afeta tudo, afeta a saúde do cidadão, o emprego pode ter influência na segurança, emprego
que faz com que as demandas sociais aumentem demais em todas as áreas, aí, demandas sociais de si, né, das bolsas, demandas por educação, demandas por saúde. Então. Foi engraçado nas pesquisas eleitorais que a gente ficou acompanhando agora no prefeitura de disputa municipal, a educação não estava mais aparecendo nos primeiros. Mas a educação em Pernambuco há muito tempo que ela sai um pouco do foco das piores. Mesmo quando os resultados do IDEB eram ruins. Mesmo assim, ela já não era um questionamento muito presente, porque as escolas melhoraram a qualidade dos meninos com fardamento, com livro, com a merenda, isso dá uma certa calma para a população, saber que o seu filho tá tendo um local para passar o dia. Agora, mais na frente, a gente vai ver uma inflexão para essa questão da qualidade do ensino. Eu acho que isso aí mais na frente vai começar a ser uma das preocupações da população. Só para a gente não deixar esse fio solto da segurança, o governo na semana passada suspendeu de novo as férias, né, dos policiais para o fim de janeiro. E a questão das Forças Armadas, se pensa em pedir uma nova prorrogação? Veja, as Forças Armadas elas tiveram a prorrogação, né, mas com efetivo bem mais reduzido. A gente, por outro lado, já conseguiu também fazer mais lançamentos e complementar muitas escalas em virtude da interrupção das férias. Então, no meu entendimento, a gente tem como atravessar janeiro com o nosso pessoal, até porque isso tem prazo. Essa questão das Forças Armadas tem prazo de eficácia, né? Então, eles estão nos ajudando, fazendo as vistorias, fazendo a devida presença nas ruas, mas a gente está planejado para, a partir de 4 de janeiro, já assumir em sua integridade o policiamento como era feito antes. Governador, a navegabilidade morreu de vez? Não, ou não? Não. A navegabilidade está com a dragagem pronta, eu estou com licitações sendo feitas e estou com um projeto novo que está no PCU, nos órgãos de controle, e com a Caixa Econômica também, que se aprovados eu vou dar início a essas obras que eu quero também ter condições de até o final de 2018 ter pelo menos 5 ou 6 estações funcionando, mesmo que seja um experimento que não sirva exclusivamente para transporte público, mas que seja um passo para turismo e mais na frente para transporte público. Mas a gente quer, pelo menos dali que sai do início da navegabilidade, perto da BR-101, ali em Dois Irmãos, dali da saída, até o Derby a gente tem um corredor que possa utilizar esse transporte, e a partir do Derby as pessoas têm muitas opções de com ônibus irem para os locais que destinam. Mas é novo porque mais barato? Houve alguma Houve redução do projeto, né, em virtude de N problemas, né, de continuidade disso, até com desapropriação, até com questões técnicas mesmo. Mas nesse trecho que já está dragado, nesse trecho que já tem os estudos praticamente prontos, que precisa apenas relicitar alguns itens, eu acho que ele é totalmente viável. Eu quero finalizá-lo, porque tem dinheiro público investido na questão principalmente da dragagem e é viável, né? Se é viável, por que não vamos fazer? É uma coisa que o povo de Pernambuco espera desde que eu nasci, há 40 e tantos anos atrás, e eu já se falava de navegabilidade. Se é possível fazer agora, vamos trabalhar para isso. E o Leste-Oeste? Esse ano se inaugurou 5 terminais integrados, se não me engano. Eu quero concluir todos esses até o início de 2018. Nosso planejamento é nesse sentido. Você é retomado tanto agora? O Leste-Oeste quanto o Norte-Sul, que está mais adiantado. Né? A gente está indo para o 5º ano consecutivo de seca, né? Já estamos no 5º. E para o 6º, aliás. Torcendo para que não seja o 6º de seca, né? E aí, a Doutora do Agreste é uma das principais obras hídricas, né, do Estado. Esse vai ser o foco, concluir a obra nos próximos 2 anos. Veja, a obra estruturante realmente da região que hoje é mais afetada é o Agreste. A obra mais estruturante é a Doutora do Agreste, mas ela não funciona sem a transposição estar concluída. E ela não funciona na sua integridade sem um ramal do Agreste. Esse nem começou ainda. Isso é uma obra de quase 2 bi que não começou ainda. O que nós fizemos nesses 2 anos que eu estou no governo? Primeiro foi cobrar que a transposição não parasse. Ela andou durante o governo Dilma mais ou menos, agora está retomando o ritmo mais adequado, a transposição. E a doutora parou no governo da Dilma e está retomando agora com um volume de recursos que nos dá uma certa otimismo em relação ao futuro. E nós apresentamos um plano de emergência, que é fazer um mini ramal saindo ali do Mochotó,
que não é o ramal mesmo em si, que o ramal levaria água da transposição para a adutora, mas um ramal menorzinho, que é viável de se fazer, que está autorizado de se fazer, que a gente vai dar início. E se os recursos que faltam para a finalização da adutora da Alveste, algo em torno de 700 milhões, ele continuar nesse ritmo que a gente viu agora no segundo semestre de 16, continuar em 17, 18, a gente vai ter condições de ter essa obra com funcionalidade razoável no final de 18. E eu já estou entregando agora, que é a alternativa que nós bolamos, que foi levar água da Mata Sul e da Mata Norte para o Agreste. Então o Pirangi já está pronto, que vai levar água até Caruaru e municípios vizinhos, para ficar pronto agora no final de janeiro. Serra Azul, a barragem eu inauguro agora em janeiro, só que ela precisa encher, né? Então vai demorar um pouco também. Ela vai estar pronta a barragem, ela vai precisar encher para ter funcionalidade de abastecimento de água. Ela hoje é uma obra de contenção de tragédias. Proteção, né? Ou seja, o que aconteceu em 2010 não acontece mais, porque Serra Azul vai proteger. Agora, para ela ter outra chuva de 2010, né? Para ela ter uma funcionalidade, não, para ela ter uma funcionalidade de levar água para a casa das pessoas, a gente está iniciando as adutoras, não vai demorar aí uns 2 anos também. Mas ela vai precisar encher também para levar água, para servir também para levar água para os municípios vizinhos. Pirangi vai atender Caruaru e ali pertinho, Santa Cruz do Cabaleiro, etc. E Sirigi, que vai começar agora, que é uma obra que o governo federal está nos ajudando, vai levar água para o Agreste Setentrional, que também é muito sofrido. Você vai ali, Surubim, Jardim, João Alfredo, Orobó, aquela área ali, Sirigi vai ajudar. Agora, isso num planejamento bem feito por parte da Compesa, os projetos, com toda a questão, porque já começa a dizer que a gente está levando água da zona da mata, que vai faltar a zona da mata. Não vai faltar água da zona da mata, isso é tudo calculado, isso é tudo feito direitinho. A zona da mata hoje tem um abastecimento hídrico com as chuvas que dá qualidade, que dá condição, que ela precisa agora de mais investimento para ter mais alcance, chegar em mais casas, chegar principalmente na zona rural. Então a gente consegue dizer que no horizonte de 2 anos a situação do Agreste pode ser minimizada. Já vai melhorar agora no 17, em 18 ela pode ter uma solução que dê mais tranquilidade. Por que o senhor não pode participar da entrega da obra de Serra Azul, considerando que é uma das obras mais importantes do governo? Mas Serra Azul não está entregue ainda. Mas Tiago Noronha fez. Não, o Tiago fez uma visita final técnica, ela está com 99%. Não, falta 1% ainda das obras e falta ainda os testes. Eu só vou inaugurar ela quando estiver totalmente testada e 100% concluída. Eu vou inaugurar uma obra com 99% concluída. Governador, como é que deve ser o crescimento econômico de 2017, já com a perspectiva do que foi 2016 para a economia do Estado? 2017 ainda está uma interrogação, né? A gente espera que seja um ano que pelo menos haja uma reversão da curva de recessão, né? A gente está com 2 anos seguidos de recessão e 2014 que foi 0. Mas as perspectivas que tem agora são que está abaixo de novo. Não, ainda está com expectativa de crescimento, mesmo de 1%, perto de 1 ali, né? O que falta no Brasil é confiança, né? Precisa ter um ambiente de mais confiança. A instabilidade política ainda existe. E isso afeta. Dizem que vai piorar nesse primeiro semestre. A economia, isso tem um fator. A economia, expectativas valem tanto quanto os outros componentes de consumo, de investimento, de exportação, de importação, de gastos. A expectativa é um componente fundamental. Então, o que a gente sente nas conversas é que há dinheiro no mundo. O Brasil é um país confiável. As pessoas confiam no Brasil, nas instituições, só que há um momento de instabilidade. Então, enquanto essa instabilidade não passar, fica muito difícil a gente vislumbrar um horizonte de um crescimento mais sustentável ano a ano. Então, 2017 pode ser um ano importante para a retomada da confiança. Se a gente conseguir atravessar aí, as instituições conseguirem atravessar esse período ainda de muita denúncia. Essa não era a mesma projeção que o senhor fazia no final de 15? Era. Mas 16 terminou sendo pior do que 15. Não era só eu, era todo mundo. Né? Todo mundo achava. Mas você não acredita, é o fim do mundo, né? Se já disser, já estou lascado. 14 era uma previsão que 15 ia ser um ano difícil, mas ninguém nunca previu o que aconteceu em 15. 16 achava-se que podia ter pelo menos um ano
igual a 15, nunca pior que 15, só que em 16 até impeachment teve, então... O impeachment saiu do presidente da Câmara, saiu do Depois presidente do ele Senado, Senado. quase saiu do Senado, voltou. Teve uma instabilidade muito grande no país. 17, o que é a confiança em se voltar a prevalecer. Na parte da economia, já há uma certa volta da confiança. Lógico que cada dia Se matando um reflete em leão. números? Cada dia Isso matando um não. leão. Veja, Mas se reflete. vamos receber agora o terceiro trimestre do PIB em Pernambuco, mas em Pernambuco a gente já vê que houve uma melhoria. Os relatórios parciais mostram uma melhora pequena, mas ótima. No Brasil, ainda não, mas só conversar com as pessoas que as pessoas estão menos descrentes do que estavam antes, mas ainda não tem a crença necessária para a Você gente ter. atribui isso ao governo Temer? Eu acho que o governo Temer trouxe um pouco de estabilidade, principalmente na área econômica, não era política não, porque é só você ver, né? Mas ele tem conseguido aprovar as coisas que ele priorizou para o segundo semestre, ele aprovou, ele enviou a reforma da Previdência, que é uma reforma fundamental, porque é o maior item de gasto do país, precisa ser trabalhado, precisa ser muito bem discutido, vai ter muita pressão de ambos os lados, porque diferente do teto do gasto que você sabia que poderia ter cortes em algumas áreas, mas você não se sentia nesses cortes, você individualmente. A reforma da Previdência, você vê o que é que vai acontecer com você diretamente. Você já calcula ali, poxa, eu vou me aposentar com quantos anos nessa regra? Eu acho que eu não me aposento, não. Eu acho que eu morro antes. Então é uma reforma mais difícil de passar, mas é uma reforma fundamental. Aí tem que ver a forma e tem que ver o tempo. No Brasil se busca sempre fazer reforma pensando no imediato. Isso vem lá de trás. A primeira vez que eu acompanhei uma reforma da Previdência foi no governo de Fernando Henrique. Eu estava no Tribunal de Contas em 99, 2000. O que ele mandou aprovou, sei lá, 20%. E se ele tivesse naquele momento já pensado, ué, vamos esquecer a próxima década, vamos deixar como está a próxima década e vamos pensar os próximos entre 10 e 20 anos para frente, entre 20 e 30 anos para frente, talvez ele tivesse aprovado muito mais coisa naquela época. Mas o governo Lula fez em 2003 uma reforma de novo, e foi a mesma coisa. O que ele mandou se reduziu a muito menos, numa visão também menor. Então está se tentando fazer nos Dilma últimos... mexeu também. Nos últimos... Dilma deu uma mexida também. pontual. Nos últimos 16 anos estão fazendo a terceira reforma. Sempre se pensando... Tem que se pensar no curto prazo agora precisa, porque senão a conta não fecha, mas vamos trabalhar com priorização para os próximos 10, para os próximos 20, para os próximos 30, para as pessoas que ainda vão entrar no mercado de trabalho, que talvez isso... Agora, na bancada do ajude. seu partido, há muita gente criticando. Há deputados... A bancada do meu partido, ela está criticando principalmente a forma que foi encaminhada e a aprovação que se aconteceu com celeridade na Comissão de Justiça. Se o governo entender que precisa se fazer um debate, e precisa mesmo, senão não vai conseguir aprovar isso da forma que precisa, nessa comissão especial que foi criada, eu tenho certeza que o PSB vai contribuir para o debate e que vai, mais na frente, apoiar as coisas que ele entende que sejam importantes para o Brasil. Ele não nega a necessidade de uma reforma da Previdência. Agora, uma reforma tão importante como essa, que afeta tanta gente, que afeta as próximas gerações, precisa ser trabalhada com muito debate, com muita transparência, com muito cuidado. O problema é que é dentro desse Congresso, né? Você debater isso dentro desse Congresso que está aí. Mas não dá para esperar 2 anos, né? Tem que debater dentro do que a gente tem. E tem pessoas boas no Congresso que podem debater isso. Agora, para você ter o debate, precisa ter o olhar para o país. Não pode olhar corporações, tem que olhar a sociedade como um todo. Isso é um debate. Das corporações, agora mesmo, nessa questão da renegociação de dívida dos estados, mudaram o projeto todinho. Vai ser Mas veja, Márcio, essa reforma, esse projeto começou na Câmara do alongamento das dívidas dos estados. Foi um projeto consensuado com governadores. Ainda no finalzinho do governo Dilma, e foi sacramentado com o governo Temer. Foi mandado. Colocar ali uma queixa ali, acolá, tal. O senhor foi bem crítico a essa. Eu fui crítico à forma como estavam pegando. Porque é o seguinte, o alongamento da dívida era importante, Só que eles pegaram todos os recursos disponíveis para estados e municípios e botaram só no alongamento da dívida para beneficiar 4 estados. Isso não era o pactuado. O pactuado era, podemos trabalhar com isso, mas vamos também ver uma forma de ajudar os outros estados. Isso foi a nossa crítica principal. Em relação à repatriação, o senhor avalia que faltou um gesto do governo federal para os municípios? O senhor recebeu queixas de prefeitos aqui? Recebi, mas o dinheiro está sendo liberado, né? O problema é que está liberado no último dia e parece que eles não vão poder usar, que dia 30 é feriado bancário. Né? Exatamente.
Inclusive o pessoal do Ministério Público daqui questionou, no Ministério não, o Tribunal de Contas questionou isso, né? Ser liberado agora. Veja, a repatriação ocorreu em novembro. Se cabe aos estados e municípios, a repatriação foi em 30 de outubro, se cabe aos estados e municípios terem direito à multa, como o governo federal reconheceu, ele tem que ser depositado de imediato, não tem que esperar rodar o ano com o novo prefeito. Não. Aí é regra de receita que entrou e a competência e o direito dos estados e municípios. Se está acabando o mandato, se não está, eu acho que tinha que se respeitar as regras, como votaram agora dos governadores, recebemos dia 21. Mas, em tese, ele está respeitando a regra sim, porque eles estão recebendo dia 30. Contabilmente vai estar lá, que dia 30 de dezembro entrou o dinheiro da repatriação do município. Pelo menos hoje, não sei se vão mudar. Parte da repatriação foi usada para pagar dívidas de fornecedores, né? Ainda ficou um resto a pagar. Como é que o Estado vai fazer? Eu utilizei o dinheiro da repatriação para fechar o ano da parte que a gente recebeu lá em novembro. Eu não estava contando com essa multa porque eu não sabia como é que ia ser. Estava na justiça. Eu ganhei uma liminar para ser depositado em juízo. Então eu não contei com esse dinheiro para fechar o ano. O que nós estamos deixando de resto a pagar, o que está muita gente falando, é o que sempre se deixa. Nós vamos deixar aí do que se liquidou em 2016, cerca de 3% em restos a pagar, do que se liquidou em 2016. Isso é a média histórica e talvez até menor do que nos últimos 15 anos para trás. Então não tem mudança de perfil em relação a restos a pagar. Tem mais reclamação, porque as pessoas estão mais apertadas e, lógico, se recebesse o restos a pagar no final do ano era melhor. Mas está muito dentro da média histórica do nosso estado, não tem nenhuma mudança em relação ao que a gente sempre vinha praticando. É só olhar 16, 15, 14, 13, aí pode olhar 15 anos para trás, que vai estar lá em 3% de restos a pagar, 4%, às vezes 2,5%. Isso aí me passaram ainda, quando a gente inicia as conversas de fechamento final do ano em dezembro, isso já é devidamente pactuado. Vamos deixar aí um superávit primário aí de mais de 300 milhões de reais. Então, assim, em termos de números fiscais, não há nenhuma variação em relação aos últimos anos. Evidentemente que eu estou investindo menos, porque eu vou investir 15, 16, 2,5 bi, então eu investi 1.300 em 2015, devo investir esse ano 1.200, um pouquinho menos. Isso é o grande... Segurei muitas despesas de manutenção na máquina, praticamente são as mesmas de 2014, então aumentou o custeio. Folha de pagamento, o crescimento vegetativo praticamente também está muito seguro. Então, assim, estamos no equilíbrio, mas com muito sacrifício, né? Sacrifício todo mundo, porque a ausência de reajuste, essa questão mesmo dos fornecedores em si estarem mais apertados, porque tudo é difícil num momento difícil. É difícil, cara, porque ele tem menos faturamento. É de 1 bilhão a dívida com os fornecedores? É um pouco menos, vai dar 700 milhões, vai se apagar desse ano. Mas o que é mais difícil? Porque o fornecedor, primeiro que ele está mais apartado, que o faturamento é menor, então os contratos que ele tem são menores, são menos contratos e eles precisam desse contrato para fechar as contas. Tá? Então, quem tem contrato com serviços públicos, normalmente são contratos maiores, dependendo do perfil da empresa, então eles ficam muito ociosos de receber. E segundo, para pegar crédito está muito mais difícil. Se um cidadão desse chega lá para pegar um crédito no banco, o juro está muito maior do que era antes. O risco é muito maior, as exigências são muito maiores. Então, é muito sacrificado também do fornecedor. Então, a gente entende, mas eu tenho que botar na balança as prioridades. Então, eu tive muito cuidado de não aumentar a minha dívida, como nós também não estamos aumentando. Mas a gente também tem a compreensão da angústia das pessoas que não vão conseguir, vai ficar para janeiro o pagamento, mas a gente vai tentar em janeiro também dar celeridade, inclusive na abertura do ano fiscal, que normalmente ocorre no dia 15 ou dia 20, a gente tentar antecipar isso para dar realmente um fôlego dessas empresas que a gente sabe que estão precisadas. Governador, voltando para essa questão da arrecadação, o senhor lançou o PERC, né, esse ano, teve a questão de mudanças também no ICMS, e aí não sei se vão ter mais mudanças, se vai ter aumento de imposto no próximo ano, porque a gente já tem acompanhado em Diário Oficial algumas mudanças no próprio ICMS. E aí eu não sei como é que... Não, o que a gente fez esse ano, a gente fez um pacote em 2015, o ICMS que anunciamos a todos vocês, ele ajudou muito em 2016, a gente não ter queda de receita. Se a gente não tivesse feito o pacote, a receita ia ser menor do que foi em 2015. Estamos terminando com a receita um pouquinho maior, 3%, que perde para a inflação. É muito pouco em relação ao que se crescia antes. Eu, quando fui secretário da Fazenda, e antes até,
Pernambuco, desde que o Plano Real existe, que você pode comparar, né, com a moeda estabilizada, desde 95 nunca houve um crescimento de ICMS menor que a inflação. O primeiro ano que ocorreu foi em 2015 e o segundo ano foi em 2016. Então a gente crescia pelo menos a inflação. Isso não está ocorrendo pelo segundo ano. Então foi importante o pacote de 2015 para a gente não ter perda nominal de receitas. O PEC foi uma forma de nos ajudar a ter caixa e ajudar também as pessoas que têm dívida a pagar suas dívidas, né, porque houve uma redução muito grande de multas e juros. Isso ajudou no nosso fechamento do ano. E para 2017 a gente está apostando, primeiro, na melhoria da economia, pelo menos que não tenha recessão. E segundo, a gente fez alguns projetos de lei no final de 2016, que foram aprovados pela Assembleia, muitos deles que melhoram, na verdade, a condição fiscal. Houve diminuição, em algum caso, já alargamento da base, houve algumas isenções. Então são adequações do pacote em áreas que a gente entendeu que podia ter uma flexibilidade para melhorar a situação, porque terminou sendo muito puxado, que a gente fez os ajustes agora. É só ver o Polo Texto, que a gente fez agora uma pactuação com eles, que vai melhorar muito a situação deles em termos de segurança jurídica. Isso no setor também do álcool, do açúcar, no setor atacadista, todos esses setores a gente buscou aprimorar a legislação para melhorar a situação deles. Então o pacote de 2016 que está valendo em 2017 é muito mais benéfico ao contribuinte do que em termos de aumento. Na verdade, eles têm uma condição melhor de pagamento para 2017. Então na ponta não vai sentir aumento? Não, não tenho mais como aumentar. Eu acho que o movimento que a gente fez em 2015 necessário, ele foi o máximo que a gente podia exigir das nossas empresas e dos nossos contribuintes. Tá, tem essa questão dos impostos do FEF, né? Vai continuar ainda? O FEF? Sim. O FEF é aquele fundo? O das empresas, né? Vai continuar, ele tem uma validade de 24 meses. Ah, é? Ele foi aprovado por 24 meses. Então ele vai Fora esse projeto, tem novos projetos de redução fiscal para as Vamos empresas? começar, a Fazenda sempre conversa com os setores, a gente faz a conta, né? Às vezes você baixa imposto e aumenta a base e termina dando equilíbrio na arrecadação. A gente sempre trabalha nesse viés. A microempresa agora vai ter uma lei nova, né? Que foi um benefício maior, então pega muita gente. E tem essas que a gente aprovou agora no final do ano, né? Que estão valendo em 17. Acabou? Com essa questão do investimento, a retomada de investimento, o governo do estado deve aderir ao PPI? Veja, a gente já tem projetos que estão no PPI do governo federal, né, nas concessões. Eu estou tirando um empréstimo agora autorizado pela União de 600 milhões. Então a gente espera destravar concessões para que haja investimento aqui. E eu tenho mais 600 milhões fora um BIPO que eu estou sempre investindo para investir em obras, e eu vou priorizar água, vou priorizar a finalização dos presídios e vou priorizar as obras que estão em andamento. Deve ser muito difícil priorizar tudo nessa época, né? Mas eu tenho o que eu coloquei como questão aqui no governo é não começar nada novo sem terminar os que já estão em andamento. Então, tudo que tiver de recurso é para terminar as obras que estão em andamento. Presídios serão quais em 2017? 2017 a gente vai começar agora em Itaquitinga, um pavilhão, talvez fique pronto até o final do ano. Araçoiaba a obra já está em andamento, então eu espero também já poder entregar por partes aí em Itaquitinga e Araçoiaba entre 17 e 18. Governador, o senhor falou que só esses vão dar umas 4.500 vagas. Porque hoje esse ano, claro, esse ano eu inaugurei Itacaimbó, inaugurei não, ele foi aberto Itacaimbó e o ano passado a gente abriu Santa Cruz e fizemos reformas em cadeias públicas também, que deu uma condição de poder receber minimamente as pessoas. Reformando também o curado, né? Recebeu algumas adaptações, o cotel. Ano que vem a Corte vai voltar de novo aquele assunto das resoluções, né? Bom, veja, eu tenho muita preocupação com a superlotação dos presídios. Pernambuco aprendeu muito o Pacto pela Vida desde sua criação, praticamente triplicou a população carcerária e não teve essa mesma velocidade na construção de vagas. E talvez o trabalho com o judiciário seja importante para... O desafio é separar aqueles que podem estar livres daqueles que não podem estar livres. Muitas vezes a gente não consegue, termina soltando mal, ou prendendo mal também. A gente não diz também que a gente não prende mal, mas soltando mal também. Então é um trabalho que tem que continuar. O Pacto pela Vida tem esse viés também, de estar conversando muito com o judiciário participa. O presidente Leopoldo está em todas as reuniões mensais que eu estou. Ele não pode estar nas semanais porque realmente, e nem precisa, nem existe, porque sempre tem um representante dele.
Mas a gente tem conversado muito, porque o judiciário avançou, audiência de custódia, esse tipo de coisa, mas a gente tem que ter o cuidado também de ter uma uniformização. Não pode prender uma pessoa um dia por determinado crime e no outro dia a pessoa faz um crime até maior e essa pessoa não ser presa. Isso aí tem que ser bem calibrado. Só mais uma perguntinha. O reajuste dos servidores, como é que vai se comportar em 2017? Tem as perspectivas econômicas? Eu já tenho um compromisso com as polícias, né, de buscar melhorias salariais, com a educação, que é a questão do piso. E as outras categorias é buscar realmente ver formas de ir adequando. Eu não tenho muita margem de manobra. 17 não está vislumbrando. Aquela história, a promessa de campanha do senhor de dobrar o salário dos professores. A gente vai avançar, porque o próprio piso exige isso. Quando a gente aumenta as escolas de tempo integral, a gente consegue dar uma condição melhor para o professor, ele recebe mais pelas escolas de tempo integral. Mas não vai conseguir chegar a premiações. E as premiações que nós estamos aperfeiçoando também vai dar, premiando os professores para receberem mais naquelas escolas que conseguem atingir as metas. Então, enquanto os parâmetros de metas as escolas atingirem de maneira maior, a remuneração dos professores vai melhorando. Vamos tentar fazer um esforço aí para pelo menos chegar perto disso em algumas escolas que atingiram as metas que a gente está pactuando. A educação foi o melhor desempenho do seu governo em 2016? A educação continua no caminho bom que já vinha. Apesar da crise, nós não conseguimos manter a maioria dos programas que são importantes na formação escolar. E ele teve um resultado muito satisfatório. É só ver o IDEB, né, nosso crescimento, e só ver o crescimento individual para as escolas, que a gente tem essa medição, escola por escola. Então a gente ficou bem no patamar bem adequado dentro da visão do futuro. Eu não posso estar satisfeito com 3,9, mas eu estou satisfeito com um crescimento de 3,6 para 3,9. Porque se no próximo IDEB a gente for para 4,2, a gente tem uma expectativa de nos próximos 10 anos poder chegar a notas que a gente quer para os nossos filhos, né? Pelo menos 6, 7, 8 ali. Mas pode dizer que a educação foi a melhor parte assim, do governo? A educação responde bem a um planejamento que a gente tem, apesar das restrições financeiras. Então é uma área que tem dado respostas positivas, né? Mas sempre tem o que melhorar. No serviço público a gente não pode nunca estar satisfeito com nenhuma área.